Foz do Iguaçu, desde o início, vem adotando medidas e monitorando essas medidas. Desde o fechamento das escolas, o fechamento do comércio, da rodoviária, da restrição ao transporte coletivo, todas foram medidas que tiveram monitoramento e controle. A mesma forma vai ocorrer agora quando nós tivermos uma reabertura. Não é uma reabertura de tudo ao mesmo tempo. Escolas continuam fechadas, universidades fechadas, as grandes aglomerações da cidade continuarão fechadas. Nós teremos uma abertura daqueles pequenos comércios ou do comércio que tenha fluxo pequeno de pessoas, aglomeração pequena de pessoas, ou melhor, sem aglomeração, de uma forma ordenada e de uma forma que seja marcada uma consulta num consultório, ou numa clínica de fisioterapia, ou de odontologia, ou mesmo em um escritório, onde o comércio tenha um critério sanitário para atender um certo número de pessoas, ou seja, tudo monitorado, tudo controlado, porque nós não podemos nos arriscar a fazer uma abertura ampla nesse momento. É importante esclarecer que o plano de reabertura do comércio ele está absolutamente condicionado às condições de evolução da doença e também dos dados epidemiológicos. Ou seja, hoje nós podemos planejar uma abertura gradual de alguns comércios, os pequenos comércios com pouca movimentação de pessoas. Porém, se nós tivermos dados epidemiológicos que digam o contrário no decorrer desses próximos dias, tudo pode mudar. Nós não podemos colocar em risco a saúde das pessoas. Há um planejamento, e esse planejamento será executado à medida que tenhamos segurança de que não estamos colocando em risco a saúde das pessoas. A Prefeitura e a Secretaria de Saúde trabalham com um critério de distanciamento social. À medida que nós estamos planejando voltar a alguns segmentos, esse retorno ele tem que ser gradual, ele tem que ser com menos fluxo de pessoas, ou seja, não pode abrir um comércio com muitos funcionários, vai ter uma limitação por espaço, onde nós tenhamos, digamos, no máximo 5 funcionários pelo espaço completo da empresa que esteja aberto. Também, se for um espaço pequeno, não vai ter 5 funcionários, vai ter que ser limitado ao espaço que realmente possibilite um distanciamento entre os trabalhadores que estão atendendo as pessoas. E também nós nos precavermos com o uso de máscaras, cobrar das pessoas que serão atendidas o uso de máscaras e a higienização dos ambientes de trabalho. Então, o critério básico é não aglomeração, manter o distanciamento, porém, aqueles serviços que retornarem, eles não poderão aglomerar e não poderão atender um grande fluxo de pessoas. É muito importante que a empresa tome os seus cuidados, mas que o cidadão e a cidadã também tenha consciência de não levar a família inteira para dentro de uma loja. É importante que as pessoas saiam só quando necessário de casa, o extremamente necessário. A abertura de alguns setores não é para aglomerar pessoas, é para possibilitar que, no caso de uma necessidade, haja o uso desse espaço. Porém, a recomendação continua a mesma. Só use algum serviço se for extremamente necessário, porque a recomendação de continuar em casa, do isolamento social, permanece. A Prefeitura vai organizar essa semana um reforço nas equipes de fiscalização,
para que nós possamos realmente ter, nesses setores que estarão abertos, um monitoramento para que eles possam cumprir as regras estabelecidas para o funcionamento. O cidadão pode ajudar muito em todo esse processo, denunciando no 199, que a Prefeitura dispõe de uma equipe para ir fiscalizar em loco e aplicar as sanções que a lei impõe. Um critério de termo de responsabilidade sanitária. Toda empresa aberta, ela precisa assinar esse termo de responsabilidade sanitária. O descumprimento é acusado por uma denúncia e acompanhado pela fiscalização, todos serão encaminhados ao Ministério Público para que possa ser avaliado, inclusive, denúncias nesses casos de descumprimento. Todas as empresas, as que estão hoje abertas e as que poderão abrir a partir da semana que vem, elas devem assinar o termo de responsabilidade sanitária. Esse termo não será presencial, será via digital. A Prefeitura encaminha o termo e recebe o termo pela via digital para evitar que as pessoas possam se deslocar até a Prefeitura. O transporte público, nesse momento, nesse estágio, mesmo na semana que vem, continuará funcionando com restrição. Esse é um dos locais mais perigosos de aglomeração e nós não vamos permitir aquele uso como era no início, com grande fluxo de pessoas e grandes aglomerações. Quando retornar, nós teremos um critério, primeiro, de não andar pacientes em pé, higienização absoluta dentro do ambiente, ventilação, e que nós possamos também identificar que as pessoas estão protegidas, tanto o trabalhador que trabalha no transporte, o motorista, o cobrador, e as pessoas que adentrarem o transporte coletivo deverão usar máscaras como condição para o uso. Não há uma previsão exata para a abertura dos shoppings em nossa cidade, tendo em vista que esses locais promovem uma grande aglomeração, e essa aglomeração é tudo que nós não queremos e não podemos nesse estágio da doença. Então, não temos ainda uma previsão exata de reabertura dos shoppings em nossa cidade. Tudo que está sendo investido na saúde, ele permanece como um adicional, como algo que se agrega ao patrimônio da saúde pública de Foz do Iguaçu. Todos os leitos de UTI, todos os leitos clínicos, tudo que foi incorporado, digamos, um novo tomógrafo que foi comprado para o Hospital Municipal, exatamente para ter um diagnóstico melhor de tórax, nós possamos realmente trabalhar num diagnóstico mais seguro da doença, tudo isso será incorporado e será agregado à continuidade do atendimento à saúde pública de Foz do Iguaçu. Eu quero, como prefeito da cidade, continuar as recomendações à nossa comunidade. Essa doença é um grande risco para todos nós. Não vamos relaxar. Quanto mais nós promovermos o distanciamento social, quanto mais a gente promover o isolamento das pessoas, proteger as pessoas em Foz do Iguaçu, nós teremos condições de planejar um retorno mais seguro para Foz do Iguaçu. Se nós não ajudarmos, se nós não ficarmos em casa, se nós não ficarmos seguros, isso pode demorar muito mais. Então, colabore, participe, evite as aglomerações e vamos manter o distanciamento como forma de combater a doença.